Boa noite, queridos amigos. É um prazer estarmos juntos novamente em mais uma atividade online da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiuerê, Paraná. Esta, a primeira atividade do ano de 2021. Por que amar a Deus? Que o nosso querido Mestre Jesus possa nos abençoar para que a mensagem que preparamos nesta noite possa atingir os objetivos por nós esperados. Um dos maiores estudiosos judeus de todos os tempos, o Rabino Akiba, que viveu na Palestina no primeiro século da era cristã, disse em seu leito de morte que nunca entendeu como se podia cumprir o mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o seu ser. E isso porque ele era um dos maiores estudiosos. E hoje, nós vemos o homem atual às voltas com tantas dificuldades, com tantas incertezas, tantas dúvidas sobre o hoje e o amanhã, maiormente neste momento de enfrentamento da pandemia do coronavírus. Entretanto, por mais paradoxal que possa parecer, este mesmo homem está repleto de certezas absurdas, até mesmo em relação ao enfrentamento da pandemia, tendo à sua disposição tantas facilidades, tantos meios de satisfazer seus desejos e prazeres, que por vezes acaba se perdendo de si mesmo. Entre as cogitações que mais afligem o homem moderno está a compreensão do amor divino. Muitos mesmo se questionam como amar a Deus diante de tanta injustiça. Outros ainda se perguntam: onde está Deus, que não cuida de seus filhos, relegando-os à própria sorte? Ainda ouvimos outros afirmando: amar a Deus, por quê? Aqui é cada um por si. Como nós comentamos, esses questionamentos, eles não são novos. Desde há muito tempo, o homem cultua esses pensamentos. O que varia, naturalmente, é a amplitude dos mesmos, que cresce na razão direta do avanço intelectual e moral do indivíduo. Outrora, lá na antiguidade, pela inferioridade espiritual que detinha, o homem também possuía essa intuição sobre a existência de Deus. Mas, diante dos reveses da vida, ele agia quase que completamente por instinto, revidando os golpes recebidos com extrema violência. Por exemplo, se houvesse a invasão da aldeia de uma tribo e matassem o filho do chefe, este, tomado de ira, retaliaria a tribo adversária, porém, matando indiscriminadamente, se possível, até eliminando todos os adversários. Para regular essa vingança, surgiu a lei de Talião, ou lei de retaliação, lá na Mesopotâmia. Ela definia, basicamente, o olho por olho, dente por dente, ou seja, a justa reciprocidade do crime e da pena. Eles teriam que ser proporcionais. Como se, no caso relatado anteriormente, diante da morte de seu filho, o chefe da tribo somente poderia matar o chefe da tribo adversária. Era, se assim podemos definir, a regulação da vingança. A lei de Talião era somente de tradição oral, ou seja, era de boca. E com o objetivo de torná-la geral, de difundi-la,
O rei Hammurabi criou um código de leis na cidade da Babilônia em 1700 anos antes de Cristo, para controlar e organizar a sociedade. Esse código de Hammurabi era também baseado na lei de Talião. Só que as punições, elas ocorriam de acordo com a posição que o criminoso ocupava na sociedade. Se ele fosse poderoso, se fosse rico, a pena seria diferente de um pobre que tivesse cometido o mesmo crime. Ou seja, não mudou muito da antiguidade até os nossos dias, infelizmente. Esse código é considerado como a origem do direito, sendo a legislação mais antiga que se tem conhecimento. Em razão da sua inferioridade, o homem dessa época, ele não tinha ainda condições de amar a Deus verdadeiramente. Assim, havia a necessidade da figura de um Deus duro, enérgico, um Deus vingativo, para poder frear os instintos animalescos. Caminhando na história, nós vamos ver Moisés recebendo os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos da lei de Deus, constantes lá no livro de Êxodo, onde, por conta do progresso moral e intelectual da humanidade, nós já notamos aí que era exigido o respeito ao próximo, seja seu adversário ou não, como não matarás. Ou seja, já houve uma evolução nesse tratamento com o semelhante. Não obstante, o homem tinha ainda a necessidade de um freio. E nós temos ainda um Deus que castiga aqueles que não o amam, até os seus netos e bisnetos. Com isso, o amor a Deus era uma imposição da religião à época de Moisés. Caso contrário, haveria castigos. Quando a humanidade já havia, então, avançado o suficiente, quando ela já tinha progredido 1.600 anos depois, surge, então, o Evangelho de Jesus. E Allan Kardec, no capítulo 11º de O Evangelho segundo o Espiritismo, apresenta-nos o Mestre Jesus respondendo ao questionamento dos fariseus sobre qual seria o maior mandamento da lei de Deus. Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E Jesus apresenta também o segundo, semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos, como está lá no Evangelho de Mateus. Nestes versículos, nós vemos Jesus deixar claro que o amor a Deus seria de foro íntimo, um sentimento verdadeiro, sem a necessidade de práticas exteriores, como, por exemplo, martírios, oferendas, sacrifícios, entre outros. É o que nós podemos compreender no diálogo de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, quando esta perguntou onde deveria adorar a Deus, se seria no Monte Garizim, como queriam os samaritanos, ou no Templo de Jerusalém, como queriam os judeus. E Jesus lhe disse, entre outras coisas: acredita-me, Senhora, virá a hora em que adorareis ao Pai, não já neste monte, nem em Jerusalém, mas
em espírito e em verdade. Pois Deus é espírito, e os que o adoram em espírito e verdade é que devem adorá-lo, né? Então, ou seja, não existe um lugar específico para isso. Podemos adorar a Deus, amar a Deus em qualquer lugar. Este texto é apresentado pelo Espírito Amélia Rodrigues, no livro As Primícias do Reino, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. E foram necessários, então, mais de 18 séculos para que a humanidade recebesse novos ensinamentos, com o surgimento da doutrina dos espíritos, consoante as promessas do Cristo. Porque nós vemos lá no Evangelho de João, que Kardec apresenta no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, o que nós temos? Nós temos lá em Moisés, no Antigo Testamento, o amor a Deus por temor de castigos. No Evangelho, Jesus já nos apresenta um Deus amoroso, que ama todos os seus filhos indiscriminadamente. E que, por conta disso, seria muito mais fácil amá-lo. E nós deveríamos amar, conforme Jesus nos deixou, no templo íntimo de cada um de nós. Já o Espiritismo nos vem explicar os mecanismos desse processo e nos apresentar os atributos de Deus, que seria soberanamente justo e bom, eterno, imutável, imaterial, único, onipotente e também onipresente. Mais ainda, conforme a questão primeira de O Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Já o Espírito Lázaro, no capítulo 11º de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos esclarece que em sua origem o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. E aí nós chegamos ao questionamento principal da nossa palestra de hoje. Por que amar a Deus? Por que amar a Deus se eu sofro tanto? Por que amar a Deus se eu perdi meus pais? Por que amar a Deus se estou doente? Por quê? Onde está Deus? Por que desse sofrimento? Por que de tudo isso? Esse é o questionamento que nós vemos a todo momento a nosso lado. Pessoas que agem em relação a Deus como se estivessem fazendo trocas. Como se Jesus precisasse de nós para realizar a sua obra. Não, nós é que precisamos de Deus, né? Dos trabalhos oferecidos pelo Pai, para que possamos
progredir. E a doutrina espírita, cumprindo o que Jesus prometeu, vem explicar ao homem o motivo de seus sofrimentos, de suas dores, de suas aparentes perdas, porque o Espiritismo vem matar a morte, vem nos mostrar que a morte não existe. O Espiritismo vem nos esclarecer que nada nos acontece por acaso. Tudo tem a sua razão de ser e seu motivo para acontecer. As aparentes injustiças nada mais são do que consequências de nossos próprios atos, desta ou de encarnações anteriores, de vidas anteriores. A doutrina espírita elucida que as ditas tragédias nada mais são do que a consequência das transgressões das leis divinas, por um ou por mais indivíduos, coletivamente, ou até por uma nação inteira. Por isso que nós vemos acidentes ceifando a existência física de centenas, de milhares, de milhões de pessoas até. E tudo isso, queridos amigos, está dentro dos desígnios divinos. Nada nos acontece por acaso. O mecanismo que Deus se utiliza para esse, entre aspas, acerto de contas é a reencarnação. Kardec, na explicação da questão 619 de O Livro dos Espíritos, assevera: a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que em cada nova existência a sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se numa existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido o se instruírem? Entre outras palavras, Kardec questiona: como nós poderíamos atingir a perfeição em uma única existência, em uma única vida física? Como? Seria impossível. Seria impossível. De maneira bem simples e jovial, em forma de poesia, o espírito Cornélio Pires, no livro Baú de Casos, de Francisco Cândido Xavier, nos apresenta a justiça da reencarnação. O título da poesia, do texto, é Culpa e Doença. Recebi a sua carta, meu caro Juca Beirão. Você deseja se fale em culpa e reencarnação. Da sua pergunta amiga, não posso me descartar. Por isso peço desculpas do meu modo de informar. Sabe você, a pessoa, seja aí ou seja aqui, segue o tempo carregando aquilo que fez de si. Quando lesamos alguém, conforme lei natural, plantamos na própria vida uma semente do mal. Tempo surge, tempo some, em horas de sombra e luz. Mas chega um dia entre outros, em que a semente produz. O valor desta lição não posso dar em miúdo, é que existe em cada efeito uma causa para estudo. Por isso, ante o seu exame, sem nomear o endereço, apresento ao caro amigo alguns casos que conheço, a fim de poupar o tempo que vai seguindo veloz. Falemos tão só nos erros que assumimos contra nós. Perdeu-se, todos em pinga, nosso amigo Vanzetti. Renasceu, mas traz consigo a luta com o diabetes.
Emilota de traíras, fez abortos à vontade, reencarnada quer ter filhos, mas sofre esterilidade. Desencarnada em excessos, voltou à terra anafrose, mas padece a obesidade, de nome lipomatose. Com muito abuso de drogas, desencarnou Léo Faria. Hoje só pode nascer na herança da hemofilia. Beleza desperdiçada, lá se foi Mira Vilar. Renascendo tem doenças que não conseguem sarar. Afogou-se num suicídio Odorico de Ipanema. Voltou, mas em tempo certo, terá as lutas de enfisema. Atirou no próprio crânio, em oninico de calçada. Retornou a novo corpo, mas tem a ideia alterada. Em muitos casos, doença quando aparece e demora, é a luta que nós criamos, de longa e lenta melhora. É isso aí, caro amigo. Anote esta lei comum. Na culpa de cada qual é a prova de cada um. Assim, amigos, a certeza de que Deus não põe cruz em ombro errado. E no presente momento, a humanidade passa por uma provação coletiva, vivendo os dias tormentosos da pandemia do coronavírus. Ouvimos aqui e acolá muitas afirmações do tipo: Deus vai nos livrar desse vírus, Deus vai providenciar a cura, Deus vai nos libertar, Deus está no comando, Deus pode tudo. Realmente, Deus pode tudo. Mas lê do engano se acreditamos que Deus é que vai nos liberar, que vai nos libertar dessa pandemia, das dores decorrentes da mesma. Allan Kardec, no capítulo 8º de O Evangelho segundo o Espiritismo, informa: estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, e cujos inconvenientes acabam depois por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. É assim que do mal tira Deus o bem. Ou seja, a cada um, segundo suas obras, conforme nos deixou Jesus, e está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27. Resumindo, se somos os causadores de nossas dores e de nossos sofrimentos, também somos os responsáveis pela nossa cura. Assim nós vemos ainda lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 14, no item número 9, Deus não dá prova superior às forças daquele que as pede. Só permite as que podem ser cumpridas. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento de espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. E temos, neste último texto, uma palavra importantíssima ali mencionada: pensamento. Por isso, no livro Entre a Terra e o Céu, o espírito André Luiz coloca: qual seja o pensamento, tal será a harmonia ou desarmonia do nosso perispírito, que repercutirá no corpo físico. Ainda o espírito André Luiz, porém na obra Missionários da Luz, pela mediunidade também de Chico Xavier, registra que a cólera, a intemperança, os desvarios do sexo
As viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a nossa vida íntima. Quase sempre, o corpo doente assinala a mente enfermiça. Ou seja, o corpo é um reflexo da mente. Se a mente está enferma, o corpo também vai acabar enfermando. E ainda lá no Missionários da Luz nós temos o desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. As intoxicações da alma determinam as moléculas do corpo. E como nós já colocamos, neste momento, a Terra passa por período crítico dentro do processo de transição planetária. Quando nossa habitação deixará a condição de mundo de provas e expiação para se tornar mundo de regeneração, onde, conforme os benfeitores espirituais, lá no capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, as almas que ainda têm o que expiar vão aurir novas forças, repousando das fadigas da luta. E nós tivemos, na noite do último dia 31 de dezembro de 2020, a live com Divaldo Pereira Franco, quando o orador baiano fez o lançamento oficial do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, onde o autor espiritual discorre sobre as atividades dos benfeitores espirituais no socorro aos espíritos que retornam ao plano espiritual, vitimados pela Covid-19. No final da atividade, foi divulgada a mensagem do espírito Ismael, protetor espiritual do Brasil, constante do livro, na qual este esclarece os motivos que levaram Deus a servir-se da atual pandemia, com o propósito de fazer com que a humanidade avance espiritualmente. E se habilite, assim, a continuar residindo no planeta Terra, já regenerada, onde se poderá prelibar, então, a aventura. Ismael esclarece que o Senhor não deseja a destruição do equivocado, mas o desaparecimento do crime, e por misericórdia, diminuirá o tempo de depuração. Estes, portanto, são dias de purificação interior e, em consequência, a injustiça, a promiscuidade e a vileza moral da maioria dos seres humanos terrestres atraíram os tormentos que ora afligem e atemorizam as multidões desacisadas. Num claro aviso aos homens, para que não menosprezem a pandemia e valorizem os avisos dos organismos de saúde, para que usemos máscara, álcool, gel, utilizemos-nos do distanciamento social, Ismael afirma que este período é muito mais sério do que se pensa, ou se trabalha para que logo passe. Ismael coloca que as sonhadas soluções apressadas, mediante vacinas preventivas e terapêuticas providenciais, atenuarão, é claro, mas não solucionarão os sofrimentos programados para a sociedade atual. A pandemia é algo muito mais grandioso, muito mais sério do que a humanidade imagina. O espírito Ismael adverte que aqueles que preferirem o caos serão exilados para mundos congêneres, ou seja, parecidos com a Terra, mas ainda inferiores, onde sentirão incríveis dilacerações morais pela saudade da terra amada e dos afetos que desrespeitaram. O benfeitor menciona o crime praticado por autoridades infelizes
que exploram o momento, acumulando poder enganoso e fortuna sobre a desgraça de milhares de vítimas das circunstâncias infames que eles criaram e mantêm. Para estes, conforme Ismael, a divina providência reserva lições de reabilitação muito dolorosas, em razão do seu cinismo e crueldade em relação às massas mutiladas pelo sofrimento e abandono a que se encontram relegadas. Esses vampiros dos bens públicos e particulares não fugirão de si mesmos, nem encontrarão conforto à hora do resgate, qual ocorre com aqueles que exploram e abandonam covardemente. O espírito Ismael, queridos amigos, afirma confiar que todos que estamos neste momento ofertemos o carinho e o amor de Jesus Cristo no seu tempo ante as injunções algo semelhantes destes dias. O benfeitor lembra que a espiritualidade se encontra extremamente operante, trabalhando para influenciar as criaturas, desviando-as das atrações do mal pelas mentes viciadas, e também socorrendo os desencarnados, aliviando-lhes o desespero e encaminhando-os para o trabalho de recuperação. Ainda, Ismael lembra que o método de depuração da humanidade por meio da Covid-19 é mais difícil de superar, porque as armas tremendas armazenadas não conseguem destruir, não conseguem eliminar o vírus. Por fim, o protetor espiritual do Brasil assevera que somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que se estabelece na Terra. E completa: onde vicejar o amor, a caridade e a compaixão, o Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos. Diante do exposto, reiteramos que nada nos acontece por acaso, que as dificuldades do caminho, as doenças, os reveses, as dores, os tormentos, as tragédias, são exercícios que o Pai nos impõe, a que somos então submetidos para o nosso crescimento espiritual. Afinal de contas, mar calmo não faz bom marinheiro. Queridos amigos, Deus está no comando, sim. E todos nós receberemos conforme nossas atitudes. A cada um segundo suas obras, conforme nos deixou o Mestre Jesus em seu Evangelho. Assim, diante do exposto, diante do que trouxemos das informações dos benfeitores espirituais, contidos na doutrina dos Espíritos, trazidas pelo Espírito de verdade, conforme as promessas do nosso querido Mestre Jesus, esperamos ter respondido à pergunta título desta live. Por que amar a Deus? Por que amar nosso querido Pai? Assim, no encerramento de mais esta atividade, gostaríamos de agradecer a participação, a paciência de todos por nos ouvirem e rogamos que nesse próximo ano possamos estar juntos
levando amor, levando consolo, levando esperança a todos os corações sofridos. A Sociedade Espírita Allan Kardec, de Goiuerê, Paraná, deseja, neste ano de 2021, para seus trabalhadores, atividade profícua e muita disposição na divulgação da doutrina espírita e na vivência de seus postulados. Para todos os queridos amigos de Goiuerê, das cidades vizinhas, pertencentes à 11ª URI, de todo o Brasil, de todo o planeta, que acompanham as atividades da nossa instituição, que consigam modificar-se, assim como todos nós estamos tentando, por mínimo que seja, com os ensinamentos aqui divulgados. E que neste novo ano aumente muito a conscientização da sociedade sobre a necessidade urgente do enfrentamento do orgulho e do egoísmo, que, conforme os benfeitores espirituais, em O Livro dos Espíritos, são as grandes chagas da humanidade. Para que assim possamos todos nós enxergarmos no próximo não um adversário, e sim sempre uma oportunidade para a vivência do amor pregado e vivido pelo Cristo. Que assim seja. Muito obrigado, queridos amigos, queridos irmãos, por mais esta oportunidade. Que o nosso querido Mestre Jesus abençoe a todos. Um ótimo 2021 a todos. Muita paz.